Vamos ver o que diz a palavra do Senhor em Marcos 15, a partir do verso 6. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em o tumulto haviam cometido homicídio. Vinda a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltassem de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhe perguntou: que fareis então deste quem chamais o rei dos judeus? Eles responderam, porém clamavam: crucifica-o. Mas Pilatos lhe disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Deixa aberto aí, não feche, feche apenas os olhos para uma rápida oração. Senhor, a Ti nós dirigimos nossas palavras, nossas orações, e voltamos nosso rosto a Ti, Senhor, clamando a Sua grande misericórdia e compaixão. Ajuda-nos nessa noite. Volta teus olhos para esse lugar e derrama da sua graça sobre cada um de nós. Abre nosso entendimento para entender a largura, a profundidade, a extensão do seu amor, demonstrado naquela cruz. Salva, Senhor, e seremos salvos. Santifica-nos e seremos santos. Que o teu reino avance. Que tu receba glória para si e nos conforme a imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, preste atenção, esse tema da minha mensagem é bem inusitado. Eu vou falar hoje sobre Barrabás. Barrabás. Nós estamos aqui na última semana da vida de Jesus. Ele vai comemorar a Páscoa com os seus discípulos, uma das 3 festas judaicas. Nesse momento, Judas faz um acordo com os sacerdotes e os fariseus para entregar Jesus em um ato de traição por 30 moedas de prata. Nesse inteirinho, os discípulos saem para comprar os preparativos para a Páscoa. Então eles se ajuntam e vão celebrar a ceia do Senhor, comendo pães asmos e bebendo vinho. Nesse momento da ceia, o traidor é indicado. Jesus disse que um de vós, dizendo aos discípulos, há de me trair. Os discípulos atormentados começam a se perguntar, seria porventura eu ou eu? Jesus responde: aquele que molhar o bocado do pão comigo, esse me trairá. Pedro também nesse momento é avisado. E ele começa a bater no peito e dizer: ainda que todos te neguem, eu não te negarei. É então que o Senhor diz: Pedro, em verdade te digo que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Já é quinta-feira da última semana. Jesus vai a um lugar secreto para orar, chamado Jardim Getsêmani. E ali ele prevê sua morte. E ora com tanta aflição que ele transpira, soa gotas de sangue. E ele vai dizer: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feito conforme eu quero, mas a sua vontade. É que nesse momento no Getsêmani orando, o traidor chega com os escribas e fariseus para o prender.
Jesus é preso e é identificado com um beijo. Então Jesus vai dizer: Judas, com um beijo trai o Filho do Homem? Então eles pegam Jesus e o levam para o Sinédrio, que era a Suprema Corte judaica da época, para iniciar um julgamento, porque eles queriam condenar a Jesus. Esse Sinédrio, então, acusa Jesus de blasfêmia, por se declarar o Filho de Deus, porque eles perguntam: fale-nos abertamente, tu és o Filho de Deus? E ele responde: eu sou. Então vereis os céus abertos, e no céu um sinal, como o Filho do Homem voltando, com seus anjos, com poder e grande glória. Então eles gritam blasfêmia, mas como no código deles não podiam condenar alguém à sentença de morte, eles levam ele até Pôncio Pilatos, o governador da Judéia. E Pôncio Pilatos então vai julgá-lo. E assim começa a história, a pregação. Todos nós conhecemos a história de como Jesus foi crucificado. Ele passou por um julgamento, e uma sentença nesse julgamento foi lhe dada. Entretanto, o que muita gente esquece é que havia outro homem lá também, sendo julgado com Jesus. Um homem que também deveria ser crucificado por seus crimes naquele dia, mas que foi poupado. Seu nome era Barrabás. Barrabás. O verso 6 começa mostrando que havia uma tradição romana bem no período da Páscoa. Veja o verso 6. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer um que eles, o povo, pedisse. No dia da crucificação de Jesus, também foi o mesmo dia onde o governador romano libertava um prisioneiro judeu como um favor político prestado à nação. Era costume fazer isso. Pilatos aqui está desejoso de soltar um prisioneiro, pois ele pensa que essa é uma boa maneira de se ver livre dos problemas que estava tendo, conflitos entre os partidos políticos e religiosos dos judeus e o Império Romano. E ele achou que se soltasse um deles, esses conflitos se resolveriam. E ele pensa que pode ser livre disso. E o prisioneiro que Pilatos quer soltar é Jesus. Porque Pilatos sabia que foi por inveja que eles entregaram Jesus a ele para ser julgado. Pilatos não via crime em Jesus. Sabia que eles tinham acusado ele falsamente. E usou aquela data, e usou a tradição para soltar a Jesus. Mas havia outro homem junto com Jesus, uma figura inusitada. Quem é ele? Verso 7. Havia um chamado Barrabás, aqui está o nome dele, quer dizer filho de rabino, esse termo. Agora as características dele: preso com amotinadores, os quais em o tumulto haviam cometido homicídio. Barrabás era um prisioneiro conhecido, um bandido conhecido. Ele estava em custódia e estava no corredor da morte. Estava com a sentença de morte pelos seus crimes. A Bíblia fala muito pouco dele. O que se sabe desse homem é que ele poderia ser um zelote, que eram as categorias de judeus. Tinha os fariseus, os essênios, os saduceus e os zelotes.
Os zelotes eram os radicais que queriam tomar o poder com mão armada, queriam derrubar o Império Romano através de guerrilhas. Talvez esse Barrabás seja um zelote, um perturbador, um fanático. E ele estava ali pronto para desafiar a opressão romana e partir para o ataque. Tudo que se sabe é que ele era um criminoso, um homem violento, um assassino, uma ameaça pública. O texto diz que ele foi um dos amotinadores, era um homem vil, sem caráter, perverso. O texto, verso 7, é para ilustrar o quê? Para mostrar o caráter de Barrabás. Que espécie de homem que ele era? Corrupto, depravado, um assassino. Esses dois homens estão diante de Pilatos. Os dois estavam presos. Jesus, entregue pelos judeus, com a queixa de ser um blasfemo e de levantar motins ou suscitar rebelião contra o Império Romano, e um assassino. Agora nós temos o quarto participante do episódio, a multidão. Verso 8. Vinda a multidão, começou a pedir que lhes fizessem como de costume. Vamos lá. Foi os fariseus, os sacerdotes, o sinédrio, um pequeno grupo de 70 colegiados dentre os estudiosos dos judeus. Foram eles que entregaram Jesus para Pilatos condenar. Mas naquele dia, por tradição, poderia se soltar um prisioneiro. Havia dois, Jesus e um assassino. Vem uma multidão, não é a mesma que entregou Jesus, era do povo. Uma multidão vem até o governador pedir que ele cumpra com a tradição e naquele dia solte um preso judeu. O termo diz aqui vindo, eles vieram até os aposentos de Pilatos, a fortaleza Antônia, onde Jesus foi crucificado. Quem viu o filme Paixão de Cristo, a hora que ele é despido e flagelado com chicote, cheio de nas pontas de ossos e metais, foi na fortaleza Antônia, no terraço ali do Palácio de Pilatos. Eles vão até lá. E eram várias classes de judeus, se dirigiram até Pilatos, a fim de exigir, como de costume, a soltura de um preso judeu. Ora, Pilatos sabia que havia pressão política dos fariseus, dos inimigos de Jesus, para que Pilatos crucificasse Jesus. Foi nessa hora que a multidão veio pedir a soltura de um dos presos, que Pilatos viu uma chance. Ele poderia fazer um apelo para a multidão, para que Jesus fosse libertado. Pilatos tinha certeza, se for para libertar um, essa multidão vai escolher Jesus, porque 3 dias antes, aqui é sexta-feira, na segunda-feira dessa última semana, Jesus entra em Jerusalém, em cima de um jumentinho, e todos recebem ele com os ramos, e diz, Hosana nas alturas, aquele que vem em nome do Senhor. Jesus é aclamado pela multidão como o rei dos judeus. Então Pilatos presumiu, eles vão escolher Jesus, porque no início da semana, aclamaram ele como rei. E Pilatos está desejoso de soltá-lo na pergunta que ele faz no 9. Veja só, verso 9. E Pilatos lhes respondeu dizendo, quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Em sua pergunta, Pilatos revela seu desejo. Ele diz, aqui está Barrabás, um assassino, facínora, canalha. E aqui está aquele que entrou em Jerusalém num jumento.
que deu vista ao cego, que fez o mudo falar, o paralítico andar, que caminhou sobre as águas, que ressuscitou mortos, que multiplicou pães e peixes. Mas o inesperado aconteceu. O pedido foi para soltar Barrabás, o assassino, o canalha, e não Jesus, o justo. Verso 11. Mas estes incitaram a multidão no sentido que lhe soltasse de preferência Barrabás. Ninguém em sã consciência poderia esperar que eles escolhessem um facínora em detrimento de um justo, um bandido, um serial killer, um monstro. Será que eles não fazem o mesmo hoje? Condenam os justos e absolvem os ímpios? Não é isso que a gente vê? Na nossa sociedade, a história de Jesus se repete. Os Barrabáses são soltos, os malditos e os perversos. É só olhar para o nosso país. E os justos são condenados. Agora nós vamos ter um pedido chocante. Verso 12. Mas Pilatos lhes perguntou: que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Olha a resposta deles no verso 13. Eles, porém, clamavam: crucifica-o! Mas Pilatos disse: que mal fez este? Mas eles gritavam cada vez mais: crucifica-o! Soltem o assassino e assassinem o justo. É o que a multidão está pedindo. Soltem o assassino e assassinem o justo. Eles gritavam: execute Jesus. E ao dizer crucifica, Pilatos foi tomado de escândalo, porque não tinha só essa pena para crimes. É como hoje, tem multa, tem prisão, regime semiaberto, fechado, perpétuo, pena de morte e vários tipos de morte. Eles pediram a pena de morte e o pior tipo de execução, a crucifixão, ou crucificação, onde o condenado, ou o culpado, era condenado a carregar parte da cruz, o patíbulo, até fora da cidade, no monte. E ele era pregado nos punhos, nos pés, e ele morria por asfixia, porque a maneira que ele ficava comprimia os pulmões, ele tinha que fazer uma força colossal. E às vezes o preso ficava ali horas e dias, queimando pelo sol e sendo disputado por aves de rapina. Era uma morte extremamente dolorosa. Crucifica-o. Foi o que eles pediram. Verso 15. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Uau! Não teve jeito. Jesus foi condenado à crucificação. E ore quando Pilatos diz no verso 14: que mal lhes fez este? A multidão só respondeu gritando: crucifica-o. Ou seja, não havia nenhuma sentença, não havia nenhum crime. Barrabás estava nítido. O que eles fizeram aqui? Eles, verso 15, soltou Barrabás
Foi o ímpio, foi o assassino que foi solto. Foi o bandido, foi o amotinador, foi o estuprador, o canalha, o vil. Este foi solto. E foi Jesus aquele quem no verso 14 não encontraram crime algum, defeito algum, maldade nenhuma. O justo, o santo, este foi condenado. É considerado um dos julgamentos mais injustos da humanidade. Uma das mortes mais cruéis da humanidade. O julgamento de Jesus. Porque estava ali naquele tribunal o homem mais santo, mais reto, mais correto que já pisou na face da terra. Entretanto, eles preferiram condenar ele e soltar Barrabás. Irmãos, com essa história eu quero ensinar o que a vocês? Presta atenção. Essa aqui é a nossa história. É a minha história. É a sua história. É a história da redenção. Isso tudo aconteceu e foi permitido porque tinha uma mensagem, um símbolo em tudo que aconteceu. O que acontece aqui? Um ou outro desses dois homens poderia ter sido libertado. Jesus ou Barrabás. Mas os dois não. Só poderia ser libertado um ou outro. Ou Jesus ou Barrabás. Os dois não. Jesus era o inocente. Não merecia ser crucificado. Merecia ser solto. Barrabás era o culpado. Ele merecia ser crucificado. E não solto. Entretanto, quando Jesus morre, quando a sentença é dada sobre Jesus, significa que ela foi dada no lugar de Barrabás. Quando Jesus foi condenado no lugar de Barrabás. Quando Jesus foi morto no lugar de Barrabás. E isso significou a permissão de Barrabás para viver. Porque se Jesus vive, Barrabás morre. Se Jesus é absolvido, Barrabás é condenado. Se Jesus é condenado, Barrabás é absolvido. Se Jesus é morto, Barrabás vive. Nesse sentido, a morte de Jesus foi substitutiva. Um morreu no lugar do outro. Prezados irmãos, essa é uma grande ilustração do significado de Jesus, ou da morte de Jesus Cristo por nós. Preste atenção. O que temos aqui é um tribunal, ok? Pilatos está fazendo o papel de um juiz. Dois homens estão diante dele e cabe a ele julgá-los como juiz. Um é culpado, o outro é inocente. O que Pilatos faz? Pilatos absolve o culpado e condena o inocente. Pilatos cancela os crimes de Barrabás e os coloca em Jesus. Pilatos então solta Barrabás e crucifica Jesus. O juiz aqui é Deus. E diante de Deus só existem dois grupos de pessoas. De um lado, a humanidade inteira caída, corrupta, maldita, representada por Barrabás. Quem está lá? Todos que vieram de Adão e Eva, toda a raça humana. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Todos, estão todos. Adão, Eva, Abel, Caim, Sete, vai. E passa Noé, de Noé vai Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, Moisés,
Josué, os profetas, Davi, vai até Malaquias, João Batista, e vai indo até hoje, até os filhos, os netos, os bisnetos, seus que vão nascer. De um lado, à frente do juiz, está a humanidade. De outro lado, só tem um justo, um inocente, um único, Jesus, o Filho de Deus. Essas duas classes estão diante de Deus, a humanidade pecadora e um único homem que nunca pecou. Deus tem que fazer o quê? Condenar um e salvar outro. Não é o juiz? O juiz faz isso. Pega o inocente, vê lá, não, você não tem nada, absolvido. E pega o culpado, bate o martelo, culpado. Tem duas categorias. Uma é culpada e a outra é inocente. Resta ao juiz absolver inocente, condenar culpada. Jesus é o único que merece ser solto, absolvido, porque não cometeu crime nenhum. Nenhum. E nós, os pecadores, nossos pais, avós, bisavós, tataravós, e filhos, e netos, e bisnetos, merecemos o castigo. E não é prisão perpétua, ou ficar em Bangu, na Papuda, nem a cadeira elétrica. A sentença aqui está para além dessa vida. Transcende o corpo e esse sistema. A condenação é ficar trancafiado em um lugar que é uma dimensão que aqui os olhos não veem. É o inferno. A condenação é a punição no lago de fogo, é sofrer a violenta ira de Deus no inferno. Jesus merece ser solto, e nós, pecadores, a raça humana inteira, merece o castigo. Como assim merece o castigo? Eu mereço o castigo? Você, ou você acha que é Jesus que merece? Então, mas me explica como que eu mereço. Então, vamos lá. O que condena alguém à morte? A violação da Constituição, a violação das leis. Você para numa faixa amarela, você viola uma lei de trânsito, é punido com a multa. Não é assim? Dependendo dos crimes, você viola, tira a vida de uma pessoa. Nos Estados Unidos, você paga com a sua própria vida. A violação das leis requer punição. Deus tem leis. Tá? A Bíblia inteira. Foram resumidas em 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçará a mulher do teu próximo, não tomarás o nome de Deus em vão, honra teu pai e tua mãe. Nós quebramos todos os 10 mandamentos, 1 milhão de vezes cada um deles. Tomamos o nome de Deus em vão desde a hora que acordamos, a hora que deitamos. Quantas vezes já cobiçamos a mulher do próximo, a nossa, do outro. Quantas vezes já dizemos falso testemunho e mentira? Quantas vezes nós já adulteramos quando cobiçamos e desejamos uma mulher em nosso coração? Quantas vezes já furtamos, pegamos o que não é nosso? Já matamos quando iramos contra alguém, o Senhor já chama de assassinato. Cometemos idolatria, não adorando imagens, mas adorando ídolos do nosso coração. Quebramos toda a lei de Deus, ou seja, violamos todo o código penal, quebramos toda a lei divina, e quem quebra, infringe a lei, merece o castigo. Levanta a mão aqui quem nunca quebrou o mandamento do Senhor. Quem nunca quebrou, levanta. Ninguém? Ninguém, não tem nenhum. Todos violaram. Qual é a pena? Lembrando que quebrar os 10 mandamentos não é o mesmo que parar o carro numa faixa amarela. É pecar contra um Deus triplamente santo. É quebrar a lei de Deus. Isso faz de nós pecadores, barrabazes, amotinadores, criminosos, diante da lei de Deus que nós quebramos.
Então são essas as duas categorias que estão diante do justo juiz: Jesus e a raça humana no pecado. Mas, olha o mas aí, olha a conjunção adversativa, mas, o que ocorre? Nesse tribunal, Jesus pede que os pecadores sejam soltos. Solta Barrabás. Ele fala para o juiz: solta Barrabás. Solta os pecadores. Cancela a pena deles. Não executa eles. Livra eles. Jesus, nesse tribunal, roga ao juiz que solte os pecadores. E Deus responde: impossível. Isso é contrário à minha justiça. Por que Deus não pode soltar pecadores? Suponhamos que tem um serial killer aqui em Franca. Mata 10 crianças, mata uma, mata duas e a polícia está lá. A 11ª criança é seu filho. E a polícia consegue chegar, ele está com ela na mão, cheia de sangue. 10 crianças. A 11ª foi seu filho, pego em flagrante. Ele vai a julgamento. Se o juiz presta, solta o cara ou condena? A sociedade, os pais estão pedindo o quê? Justiça. Prendam, matem esse serial killer. Então, se o juiz soltar, ele viola a sua justiça. Ele é um juiz injusto. Quando o Senhor, lá no tribunal, diga: solte os pecadores, Deus diz: impossível. Isso é contrário à minha justiça. Se eu sou justo, eu tenho que condenar pecadores. Eu não posso simplesmente fazer vista grossa aos pecados e soltá-los. Não posso deixar o pecado deles impune. O pai responde para o filho no tribunal. Aí o filho dá uma réplica. Meritíssimo. E se o Senhor puni-los em mim? O Senhor disse que não pode soltá-los. Não. Porque é contrário à sua justiça. Sim. Porque eu não posso deixar o pecado sem punição. E se você punir os pecados deles em mim? Aí o juiz responde: mas para isso, você vai ter que assumir os crimes deles, os pecados deles. E Jesus, ok, eu assumo. E o juiz devolve. Então, ao invés de punir eles, agora que você levou os crimes deles, eu punirei você. E você terá que pagar com a própria vida. Jesus então responde: que assim seja. Ele ordena a todos nós que estão no banco dos réus: levantem-se e retirem-se daqui. Solte Barrabás, eu e você. Levante-se do banco dos réus, saia daqui. E vai ele, Jesus, e senta lá no banco dos réus. Ele senta no nosso lugar. Então acontece o quê? E Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. E Deus, o justo juiz, soltou o Caio, soltou o Tiago, soltou o Juliano, soltou e mandou Jesus ser crucificado. Para eu ser solto, alguém teve que pagar. Para eu
ser perdoado, alguém teve que ser punido. Para eu viver, alguém teve que morrer. Para eu herdar o céu, a vida eterna, para eu não ir para o inferno, outro teve que ser morto, a saber, Jesus Cristo. Aí o que acontece? Ele se senta no nosso lugar. Então, ele é condenado, punido em nosso lugar. Resumindo essa história, nós somos o Barrabás, pecador, perverso, que só pôde ser solto por causa de outro que morreu no nosso lugar, foi punido no nosso lugar, nos substituiu. Essa é a história da redenção. É isso que aconteceu. Qual era a pena de morte? Não era cadeira elétrica, não era injeção letal, não era guilhotina. Crucificação. Crucificação. Mas Pilatos diz: que mal fez ele? Aquele que não conheceu o pecado, disse o apóstolo Paulo, Jesus, por nós se fez pecado. Como? Na cruz. Para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus, fôssemos considerados justos. Eu desafio você a encontrar em qualquer parte do mundo, da história, da humanidade, da civilização, uma história semelhante a essa. Eu desafio você a encontrar em outro planeta, em outro sistema solar, qualquer coisa que se compare a essa história. Não é possível que tenha coração duro que não se comova diante do que Jesus Cristo fez por nós. Foi isso que ele fez. Entrou no nosso julgamento, quando o martelo estava sendo batido, e disse: não! Não os condene, condene a mim. E o texto diz aqui, ó. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. Soltou-lhes. Imagine um homem em cadeias, em grilhões, em masmorras, em calabouços. E chega alguém com chaves e desata as correntes, os cadeados, as masmorras, e abre e diz: você é livre. É o que Jesus fez conosco. É o que Jesus fez conosco. E Ele pega as chaves, os cadeados e as correntes, e Ele se tranca em nosso lugar. Essa história não te comove? Essa história aqui, Saulo, é a história da sua soltura. Da sua, Ivan, da sua soltura. Você estava aprisionado em cadeias do pecado. Você estava aprisionado nas garras do diabo, que não só vai fazer da sua vida nessa terra o inferno, mas vai te levar com ele para o inferno. Mas Jesus desceu dos céus, Ele é chamado nosso libertador, Ele tem nas mãos a chave da morte e do inferno, para tirar as algemas, as prisões e tirar a gente. Por isso que tem gente falando, está sendo votado hoje, a PL não sei o que, da fake news e não sei o que, e Argentina e China e Coreia do Norte e sei lá o que vai virar, não me interessa. Eu fui livre de uma prisão maior que essa.
está para além dessa vida e para além dessa terra. Eu fui liberto de uma prisão que nenhum governante totalitário tem as chaves. Ninguém pode me pôr lá mais. Não há governo, não há império, não há dinastia, não há demônio que possa mais me prender. Eu sou livre. Você é livre, porque o Senhor desceu do céu e livrou você. Você é livre, as portas das prisões estão escancaradas, a sentença foi anulada, o julgamento terminou, o martelo foi batido e você recebeu uma sentença favorável. E uma vez esse martelo batido, ninguém revoga essa sentença, ninguém a desfaz, não há instância, não há corte, não há juiz que revogue essa sentença. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem pode intentar acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem os condenará? Ninguém. Você é livre. Isso é para nós cantarmos. Se tem arroz na minha despensa ou não, eu não sei. Mas aqui há um motivo para cantar. Se eu estou doente ou com saúde, eu não sei. Mas aqui há um motivo para cantar. Se estou com problemas, tribulações, dívidas, eu não sei. Eu sei que eu tenho motivo para cantar. Eu, Barrabás, fui livre. Eu, Barrabás, fui solto. Sem merecer. Sem merecer. Você foi solto. Não há Pilatos, não há instância que possa revogar isso. Amém? Para terminar. Mas, existem alguns aqui, alguns Barrabáses, que ainda não foram soltos, estão presos. E se continuarem presos, vão ser condenados à morte. Existem Barrabáses aqui, que ainda estão presos no pecado, na fornicação, no vício, na mentira, na lascívia, na jogatina, na bebedeira, na idolatria. Estão aqui ainda, Barrabáses. E que se não forem soltos, não ficarão lá dentro de uma masmorra com teia, com aranha e ratos. Serão lançados no inferno, no lago de fogo. O que eu preciso fazer para ser solto? Você deve desejar sair da prisão, dizer: eu me arrependo, eu não quero mais ficar preso nas garras do pecado, eu quero ser livre, eu quero abandonar minha vida de pecado, eu quero ser livre. Ele precisa se arrepender e crer no Senhor Jesus. Deixa eu te dizer, Barrabás, você não precisa ficar aí mofando na prisão, você não precisa ir para o inferno. Um Salvador desceu e Ele tem as chaves. Clame, diga: passa aqui na minha cela, abre essa porta, me livra daqui, por favor. Clame Ele antes que você vai esturricar nessa cela. Eu estou preso. Significa: eu me arrependo, eu cansei do pecado, eu abandono, e eu não tentarei ser salvo por minhas forças, minhas obras, porque eu não posso, mas eu descanso na sua cruz. Você quer vir, Barrabás? Cadê o molho de chave novamente? Você quer ouvir isso aqui, Barrabás? Quem tem? Você está preso, Barrabás. Você está lá no quarto piso, dentro de uma masmorra, Barrabás. E o que você quer ouvir é isso aqui.
Você precisa desse som hoje. Quem tem as chaves? O libertador Jesus. E você precisa ouvir esse som indo até você, e de você dizer: abre, por favor, abre, me salva. Vamos fechar os olhos agora, por favor, vamos orar.